Escola Nova como um movimento educacional. Teórico Frederic Froebel. Componentes: Amanda Clementina da Silva, Maria Degmar da Silva Ribeiro, Tânia Cristina Gonzaga. Introdução: Escola Nova, um movimento educacional nascido no final do século XIX e que ganhou força na primeira metade do século XX. Analisaremos as concepções de um dos pensadores da educação, abordando suas principais ideias e contribuições. Frederic Froebel, o formador das crianças pequenas, o criador dos jardins de infância, defendia um ensino sem obrigações, porque o aprendizado depende dos interesses de cada um e se faz por meio da prática. Pedagogo e pedagogista alemão, nascido em 21 de abril de 1782. Foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas. Ideia hoje consagrada pela psicologia, ciência da qual foi precursor. Viveu em uma época de mudança de concepções sobre as crianças e esteve à frente desse processo na área pedagógica. Como fundador do Jardim, No século XIX, o mesmo ganhou reconhecimento através dos estudos e teorias da educação inicial. Ele defendia que a infância não era treinamento para a vida adulta. As crianças deveriam ter sua individualidade respeitada, protegida e cuidada, e que era de suma importância que os adultos incentivassem a autoexpressão para que fosse promovido seu avanço emocional. Sua maior invenção foi o jardim de infância, revolucionando o cuidado e educação das crianças da sua época. Durante essa pesquisa, identificou que os Ele enfatiza também que é através das brincadeiras que as crianças se movimentam, socializam, desenvolvem sua cognição e exploram livremente os brinquedos, estimulando a partilha, compreensão e concepção. Sendo assim, os pequenos compreendem regras, limites éticos e sociais, conceitos de empatia, além de desenvolver autonomia. Criador de brinquedos pedagógicos com formas geométricas, geralmente de madeira, para fazer conexões com as formas da natureza, com cores vibrantes e tamanho adequado para o manuseio das crianças menores.
Por meio de brinquedos que desenvolveu depois de analisar crianças de diferentes idades, previu uma educação que, ao mesmo tempo, permite o treino de habilidades que eles já possuem e o surgimento de novas. Dessa forma, seria possível aos alunos exteriorizar seu mundo interno e interiorizar as novidades vindas de fora. Um dos fundamentos do aprendizado, segundo o pensador. Ao mesmo tempo que pensou sobre a prática escolar, ele se dedicou a criar um sistema filosófico que lhe desse sustentação. Para ele, a natureza era a manifestação de Deus no mundo terreno e expressava a unidade de todas as coisas, da totalidade. A importância do autoconhecimento não se limitava à esfera individual, mas seria ainda um meio de tornar melhor a vida em sociedade. Além do misticismo e da unidade, a natureza continha, de acordo com ele, um sistema de símbolos conferido por Deus. Era necessário desvendar tais símbolos para conhecer o que é o Espírito Divino e como ele se manifesta no mundo. A criança, segundo o educador, trazia em si a semente divina de tudo o que há de melhor no ser humano. Cabia à educação desenvolver esse germe e não deixar que ele se perdesse. Esse é Frederick Froebel, o pedagogo que nos inspira a sermos futuramente como ele e que nos ensinou que a escola é o lugar onde a criança deve aprender as coisas importantes da vida, os elementos essenciais da verdade, da justiça, da personalidade livre, da responsabilidade, da iniciativa, e não por meio dos estudos, mas por meio da vivência, a qual seremos elementos de suma importância em suas vidas. Por fim, segue as nossas referências e o nosso muito obrigado.